e segue com João Vitor Teófilo trazendo informação. Conta tudo, João. Pitolio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o país apresentou no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas uma resolução pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Segundo ele, a solicitação está ligada à libertação de reféns que estão sob o poder do Hamas. A Blinken, em uma entrevista na Arábia Saudita, disse o seguinte, abre aspas, esperamos sinceramente que os países apoiem isso. Penso que isso enviaria uma mensagem forte, um sinal forte. Mas, claro, apoiamos Israel e o seu direito de se defender. Fecha aspas. Os Estados Unidos apoiam Israel e já vetaram resoluções apresentadas no mesmo Conselho de Segurança da ONU que pediam cessar-fogo na faixa de Gaza. Entre elas, uma do Brasil. O país, entretanto, vem mudando o discurso diante da escalada do conflito e da decisão de Israel de atacar Rafah, uma cidade no sul da faixa de Gaza que se tornou abrigo para palestinos que fugiram da guerra. Em 15 de março, Israel anunciou ter aprovado o plano para ingressar em Rafah. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no último dia 9 que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está prejudicando mais do que ajudando o seu país com sua posição em relação à faixa de Gaza. Porém, negou cortar a ajuda militar ao país. Emílio, eu quero te ouvir sobre isso, por quê? Antony Blinken, ele faz todo um discursinho pró-Hamas, pró-Palestina e depois mexe um mas não vamos cortar a ajuda para Israel. Então, ele faz todo um discurso construído contra Israel, depois mete um mas não vamos deixar de ajudar Israel. Emílio, a inteligência israelense, provavelmente, do exército israelense, seja o que eles têm de mais precioso, né, na sua estrutura militar. A inteligência israelense, a inteligência militar, é algo a ser, né, estudado. Tamanha capacidade do povo israelense quando este é o tema, inteligência militar. Quando eu vejo esse avanço, lembrando das duas missões que tinham os israelenses ali, e elas andavam de maneira concomitante, simultâneas, que era resgatar os judeus e liquidar o Hamas. Emílio, eles devem estar sabendo de coisas, é óbvio, pensando na invasão de Rafah, que a gente ainda não sabe. Eles devem estar sabendo de coisas que a gente não tem ideia. E muito provavelmente isso passe por informações relacionadas aos reféns. A gente está falando de um ocorrido em 7 de outubro. Será que ainda existe refém? Será que não é por isso que Israel tem avançado? É uma dúvida, Emílio. Bom dia, Pitolio. Então vamos lá. Quem começou essa guerra? Primeiro de tudo, foi o Hamas. O ódio do Hamas, o ódio que o Hamas promove entre os palestinos, desde as crianças, pelos judeus, esse é o principal motivo da guerra e que todo mundo tem que entender. Isso aí é uma seita, é uma ideologia de terrorismo que é implantada lá na semente das crianças, nas crianças, e isso aí vai sendo levado e postergado até a idade adulta. Chegou o momento, que foi o 7 de outubro, que o problema estourou. Aquela região ali do Oriente Médio, ela é um barril de pólvora. E há conflitos históricos, mas dentre estes conflitos históricos, desde a instalação de Israel em 1948, ali naquela região, o problema não foi mais a questão de terra, foi a questão do ódio dos palestinos pelos judeus. Eles querem o fim de Israel, o fim dos judeus, né? Não só ali, mas no mundo todo. E eles também querem o fim dos cristãos, só que primeiro eles têm como alvo os judeus. Pitolio, nesta semana nós tivemos lá em Israel visitando também o kibbutz de Nir Oz, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e também o governador Ronaldo Caiado. E eles viram com os próprios olhos a realidade dos fatos nua e crua. Quando a gente vai para a imprensa, a gente começa a ver narrativas, e aí todo mundo quer que Israel pare, porque Israel está cometendo genocídio, começam a chamar os judeus de genocidas e por aí vai. Só que o fato é que é o seguinte, essa guerra ela tem que ser resolvida de duas formas. Primeiro, com a entrega de todos os reféns, né, por parte do Hamas,
E segundo, com o fim do Hamas. Eu, particularmente, só apoio o fim da guerra quando o Hamas for aniquilado e quando todos os reféns tiverem sido entregues. E detalhe, quem ainda promove ajuda humanitária ao povo da Palestina é Israel. E quem prejudica o povo da Palestina é o Hamas, Pitoli. Exatamente, Emílio, exatamente.